Fala galerinha, beleza? E aí, meu povo, como é que estão as coisas? Falando numa voz grossa, né? Uhum. Então vamos chamar a vinheta? Isso, chama a vinheta. Chama a vinheta aí. Vem vai, vinheta. Vai. Galerinha, falar agora sobre polímeros de condensação. Qual que é a diferença de um polímero de adição para um polímero de condensação? No polímero de adição, você tem lá a quebra de uma ligação π, uma ligação dupla, e nisso as moléculas vão se unindo, vão se adicionando uma à outra, sem liberação de nada, só vai adicionando uma à outra. No polímero de condensação, você tem lá as suas duas moléculas, elas vão reagir entre si, e na hora que houver a formação do polímero, né, você tem a liberação de uma moléculazinha pequena para a união dessas duas outras moléculas. Então, ó, qual que é a diferença do polímero de adição para o de condensação? O de adição, as moléculas só se unem. Só se unem. Acabou. Por causa da quebra da ligação π. Nos polímeros de condensação, na hora que as moléculas se unem, uma outra molécula pequenininha é liberada ali. E normalmente é liberada N vezes. Então, para cada união que teve aqui de moléculas, existe uma liberação de uma moléculazinha menor. Vamos ver aqui alguns exemplos. O mais comum de polímeros de condensação são os poliésteres e as poliamidas, que a gente vai ver agora aqui nos exemplos. Olha aqui, ó, exemplo do nylon. O nylon, ele é feito aqui, ó, por um ácido carboxílico e uma amina, certo? Na verdade, tem que ser um diácido carboxílico, porque ele tem que ter o grupo ácido nas duas extremidades, e ele tem que ter o grupo amina também nas duas extremidades. A reação entre um ácido e uma amina, ela forma um grupo amida, certo? Então isso aqui, esse nylon, ele vai ser uma poliamida quando acontecer a reação entre esses dois grupos funcionais. A hidroxila desse ácido se une com um dos hidrogênios do grupo amina e na hora que há essa união, existe a formação de uma molécula de água. Esse oxigênio, então, vai se ligar a esse nitrogênio que perdeu um dos hidrogênios que estavam ligados a ele. Ou seja, a molécula final será essa. Então, o nosso grupo ácido aqui, ó, que tinha lá um C-OH, ele perdeu o OH que ele tinha, o nitrogênio perdeu um hidrogênio que ele tinha, houve liberação de molécula de água, na verdade, N moléculas de água, porque para cada união dessa, há uma liberação, há uma formação de uma molécula de água, entendeu? Então, ele é chamado de condensação por causa da liberação da molécula de água. E aí, galerinha, beleza? Ó, o tio Soneca mostrou para vocês aí a reação de condensação para a formação do nylon, né? Que é quando nós temos aí duas funções nas extremidades desses componentes todos aí e tem a liberação de água. Um negocinho interessante é sobre esse número aqui, ó, nylon 4,2. O que significa esse nylon 4,2? Se você olhar a molécula do ácido carboxílico, nós temos 1, 2, 3, 4 carboninhos. E na molécula da amina, nós temos 1, 2. Então, o primeiro aqui, o primeiro número, ele representa a quantidade de carbonos envolvidos no ácido carboxílico. E o segundo número é a quantidade de carbonos envolvidos na amina. Lembrando que isso aqui forma uma poliamida. O nylon ele é encontrado em vários lugares, como se você toca violão, se você faz acordes musicais aí, provavelmente você já tocou num violão com cordas de nylon. Ou então se você já pulou de paraquedas, aqueles fios que seguram o paraquedas e aquela rede lá que guarda o vento, também é feita de fios de nylon. Tem algumas meias e tudo mais que também eram usadas como nylon quando ele foi surgido na década de 40, mais ou menos aí. Agora nós temos aqui também um outro exemplo, nós temos o PET. O PET significa polietileno tereftalato, ou então a gente só chama de PET mesmo, é isso mesmo. O polietileno tereftalato ele vem do ácido tereftalático, que é esse ácido aqui, o ácido tereftalático, com uma molécula de polietileno glicol.
Essa molécula do PET, ela é feita com ácido tereftalático, que é essa molécula aqui, lembrando que isso aqui são ácidos carboxílicos, e a molécula de etileno glicol. Aí a molécula de etileno glicol é quando eu tenho OH nas duas extremidades da cadeia. Então, quando a gente tem um ácido carboxílico e ele reage com um álcool, a gente já viu essa reação. Essa reação é chamada de esterificação. Então, a gente está fazendo uma reação de esterificação aqui e a gente forma o nosso PET. O nosso PET é um poliéster. Então, o nosso PET aqui ele tem a funçãozinha chamada de éster. Como são vários ésteres juntos, como é a repetição dessa cadeia, a gente chama isso de poliéster, ok? É um polímero de condensação porque tem liberação de água. Lembra que toda reação de esterificação, ela tem a liberação de água nesse processo. Por causa do hidróxido que sai daqui, né? Porque o ácido carboxílico ele funciona como uma base de Bronsted-Lowry. E depois o Hzinho mais que sai do nosso etanol. E aí só sai a liberação de água aqui. Agora repare bem, esse sinal aqui de reciclagem, ele tem um sinal 1. Para reciclar esses componentes, a gente lembra da reação inversa da esterificação. Reação inversa da esterificação é conhecida como hidrólise do éster. Hidrólise, o nome hidrólise é porque a reação é feita com a água sendo um dos reagentes e não o meio para uma reação acontecer, mas funcionando realmente como um dos reagentes. E aí nós temos o nosso chamado poliéster. O poliéster, o PET, você vê muito naquelas garrafinhas que são vendidas no semáforo, garrafinhas de água, garrafinhas de refrigerante, todas elas são feitas de PET. Mas nós temos vários poliésteres por aí. Nós temos, por exemplo, um poliéster que é feito de tecido. Você vai na loja comprar uma camiseta, alguma coisa, às vezes está escrito poliéster. Aquilo ali também é um polímero. Agora, eu te desafio você olhar aí dentro da sua casa, dentro do seu quarto, olhar quais são os polímeros de condensação e quais os de adição que a gente viu na última aula e comentar aí pra gente no canal, tá bom? Valeu, obrigado, até a próxima!